Olá, como vai você? Estamos aqui no canal Riquezas da Glória. Meu nome é Rosângela Alves. Hoje quero conversar com você, dar continuidade ao nosso papo sobre corpo, alma e espírito. No vídeo anterior, nós começamos esse estudo e hoje eu quero dar mais ênfase ao espírito. Certo? Então, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 7, diz assim, a partir do verso 6, vamos ler. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, o que está na carne, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Vamos começar por aqui. Aqui, Paulo fala sobre uma inclinação, né? Algumas versões falam o pendor para a carne é morte, o pendor para o espírito é vida e paz. Então, você ser tendencioso para o espírito é vida e você ser tendencioso para a carne é morte. Quando Paulo fala que quem está na carne não pode agradar a Deus, né? Porque essa pessoa, ela vai tender para as coisas do natural mais do que para as coisas do espiritual. Lembra que nós falamos que Deus é espírito e ele se comunica conosco através do nosso espírito. Provérbios, né, fala lá que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, quando nós tendemos para a carne, nós deixamos de escutar o que Deus fala ao nosso espírito, não é? Ele diz, vós, porém, estáis na carne, não estáis na carne. Por que ele diz isso? Porque ele está falando para a igreja de Romanos, né? Então, a igreja de Romanos já havia aceitado, né, o sacrifício de Jesus e era de se esperar que a igreja de Romanos não estivesse mais tendenciosa para as coisas da carne. E o verso 9 diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos tocar aqui nesse ponto. Esse tal não é dele, não pertence a ele. Ou seja, Jesus não é dono dessa pessoa, se essa pessoa não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Então, voltamos à questão do senhorio, né? E como é que a gente passa a ser dele? Né? Nós vimos no vídeo anterior, né, que quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu passo a ser dele, ele é meu dono, né? E esse senhorio de Deus, ele não é uma escravidão, né? Até no próximo, no versículo, ainda na carta de Romanos, ele fala no verso 15 assim, porque não recebestes o espírito de escravidão
para que outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, esse senhorio de Deus não é uma escravidão. Quando, aqui falando para a igreja de Efésios, Paulo fala assim: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, verso 12, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, a palavra da salvação, o Evangelho, né? O Evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, quando você ouve a palavra da salvação, ouve o Evangelho, e você crê que Jesus é o Filho de Deus e ele morreu no teu lugar para te salvar, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Quando essa palavra entra no teu coração como verdade, quando você crê no Filho de Jesus, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Então, Paulo diz aqui, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque há essa possibilidade de o Espírito Santo não habitar em uma pessoa. Porque se essa pessoa não crê que Jesus é o Filho de Deus, ela não recebe essa promessa. E ele diz: se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, essa pessoa não tem Jesus como Senhor e Salvador. Se ela não crê, não entendeu o sacrifício de Jesus na cruz, não aceitou ele como Senhor e Salvador da sua vida, ela não terá o Espírito Santo. Mas se ela aceitou, e isso independente de religião, isso é uma coisa que acontece no teu espírito, no meu espírito, independe de placa de igreja. Então ele diz: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se tem o Espírito, esse tal é dele. Você tem um dono. Jesus é teu dono, ele cuida de você. E ele é teu Senhor, teu Salvador. E aqui eu me recordo lá em Lucas, no capítulo 15, quando fala do filho pródigo. Quando o filho pródigo decidiu sair da casa do pai, levou sua parte da herança, ele foi para o mundo. Quando a Bíblia fala de ir para o mundo, é sair da presença de Deus, é sair do senhorio de Deus. Então, o filho pródigo foi para o mundo, gastou tudo absolutamente, e ele percebeu que ele estava numa escravidão, né? Que no mundo ele sofria muito, e ele decidiu voltar para a presença do pai. E voltando para a presença do pai, ele pensou: lá, se eu for escravo do meu pai, eu vou ter uma condição melhor. Né? Só que quando ele volta, o pai não o recebe como escravo, recebe como filho. Né? Porque a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Como já vimos isso. Né? Então, a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. O pai recebeu aquele filho, né? Ele deu um anel, que representou um anel de autoridade, né, da família. Ele calçou com sandálias, né? Lhe deu uma capa. Isso já é outro ensino que eu vou conversar aqui com você. Então, o senhorio de Deus, ele é bondoso.
Na época que os escravos receberam libertação, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, muitos escravos não quiseram sair da casa dos seus senhores, porque a servidão, o senhorio daqueles senhores era bom, né, era agradável. No mundo eles estariam passando fome, né? E eles escolheram permanecer no senhorio. Não se compara isso com o senhorio de Deus. Nós sabemos que ali eles não tinham tanta opção. Mas para você entender, o senhorio de Deus, ele é bom. Quando você descobre o amor de Deus, você sabe que essa relação de senhor, ela fica para trás. Você vai passar uma relação de amizade, uma relação de filho. O amor de Deus, esse entendimento do amor de Deus, ele te traz plenitude, te traz paz, provisão, alegria. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Estamos no canal Riquezas da Glória. Eu te aguardo no próximo encontro para a gente aprender mais, crescer mais junto. Amém? Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe poderosamente durante essa semana. Amém?